Por que as testemunhas de Jeová são tão odiadas no mundo inteiro? Já percebeu que constantemente as testemunhas de Jeová são ridicularizadas, criticadas e até perseguidas no mundo inteiro? Mas pare e pense por um pouco. Se as testemunhas de Jeová seguem a Bíblia, pregam sobre o reino de Deus e vivem em paz com as pessoas, por que elas causam tanta raiva nas pessoas assim? O que há de tão incômodo em seguir à risca o que a Bíblia fala, o que a Bíblia ensina? Então, nesse vídeo, nós vamos raciocinar juntos a razão por trás disso tudo. Ser perseguido, ser criticado ou até mesmo ser odiado pelas pessoas é um sinal que as testemunhas de Jeová estão no caminho errado? Ou seria um sinal de que elas estão no caminho certo? Vamos deixar que a Bíblia nos responda. Olha o que Jesus Cristo disse no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 18 a 19. Se o mundo os odeia, saibam que odiou a mim primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas como vocês não são do mundo, por isso o mundo os odeia. Olha que interessante isso que Jesus avisou, que os verdadeiros cristãos seriam odiados, porque eles não fazem parte do mundo. Então, se as testemunhas de Jeová são pessoas odiadas, é porque elas não fazem parte do mundo. Isso confirma o que está escrito aqui na palavra de Jesus Cristo, como acabamos de ler no Evangelho de João 15. Então, isso confirma que as testemunhas de Jeová estão no caminho certo, justamente porque elas estão fazendo o contrário ao que o mundo inteiro está fazendo. Você viu o que o texto falou? Se nós fizéssemos parte do mundo, o mundo amaria nós. Mas como nós não fazemos parte do mundo, o mundo nos odeia. Então essa é a primeira evidência da razão do porquê o mundo odeia tanto as testemunhas de Jeová. O ódio contra as testemunhas de Jeová tem uma explicação bem interessante. Nós vamos analisar um pouco esse ponto. Pensa no seguinte, por que existe tanta crítica, tanta perseguição, tanto ódio contra as testemunhas de Jeová e não existe o mesmo com outras religiões? Já reparou? Poucas religiões são tão atacadas quanto as testemunhas de Jeová. Só que, se você analisar de perto, as testemunhas de Jeová elas não se envolvem em política, elas não pegam em armas, elas não aceitam tradições humanas, principalmente quando ela contraria a Bíblia, ela não permite o pecado deliberado dentro da congregação e ela prega a verdade da Bíblia de forma clara, objetiva, em todo o globo terrestre, sem distorcer nenhum versículo bíblico. Tá, mas então quem que se incomoda com isso? Nós podemos dizer aqui diversas classes. Primeiro, esse é um ponto bem delicado. Incomoda aqueles que lucram com a religião. Muitas religiões têm arrecadado milhões de reais todos os meses, vindas de bênçãos que os fiéis têm que pagar, promessas falsas, onde a pessoa também tem que arcar com dinheiro, dízimos para sustentar pastores, entre outros. Isso vai totalmente contra com o que as testemunhas de Jeová fazem, porque elas não cobram dízimo. Você não tem um valor estipulado para dar de contribuição. Todas as contribuições são voluntárias, de acordo com a sua vontade. Nada é imposto. É por isso que muitos pastores odeiam as testemunhas de Jeová, porque a renda deles depende do dízimo, coisa que nós, como testemunhas de Jeová, não cobramos. Então isso incomoda aqueles que exploram a fé para ganhar dinheiro. Veja o que diz Evangelho de Mateus 10, versículo 8, palavras do próprio Jesus Cristo. Vocês receberam de graça, deem de graça. Sabe quem mais odeiam as testemunhas de Jeová? Aqueles que amam o pecado. As testemunhas de Jeová seguem a Bíblia e não aceitam de forma alguma imoralidade. Além dela, não aceita corrupção e comportamento contrário à vontade de Deus. Só que muitos que praticam isso, eles não querem mudar seu estilo de vida. E quando alguém fala a verdade para eles, ou quando eles recebem disciplina sobre isso, eles não aceitam. Eles se irritam. Muitos casos querem se vingar, criando conteúdos apóstatas. Se você sabe o que é apostasia, você entende o que eu estou falando. Se você não sabe, tem um vídeo aqui no canal que explica claramente o que é apostasia. Veja as palavras de Jesus Cristo agora no Evangelho de João 3, versículo 19 e 20. Então,
esta é a base para o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram a escuridão em vez de a luz, porque as obras deles eram más. Pois quem pratica coisas ruins odeia a luz, e não se chega à luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Jesus Cristo comparou as pessoas que vivem no mundo no meio da escuridão. No meio da escuridão você pode fazer o que você quiser, ninguém se importa. Só que a partir do momento que você conhece a verdade da Bíblia, você é exposto a uma luz. E a luz mostra aquilo que você estava fazendo de errado. E as pessoas preferem viver na escuridão, pois na escuridão elas podem fazer o que quer e ninguém fala nada. Então as pessoas detestam as testemunhas de Jeová por causa disso. Lá dentro, você não pode fazer o que você bem entende. Você não pode viver uma vida de pecado deliberado e continuar lá. Até fiz um vídeo sobre o ostracismo, que explica a base bíblica para uma remoção de um pecador deliberado. Você pode assistir esse vídeo para você tirar todas as suas dúvidas. Terceira razão para que as pessoas odeiem as testemunhas de Jeová. O mundo está sob o controle do inimigo ou do próprio Satanás. A Bíblia ensina que Satanás governa este mundo e que ele odeia a verdade. Veja as palavras do apóstolo João, aqui no livro de 1 João, capítulo 5. Veja o que diz o versículo 19. Sabemos que nos originamos de Deus, mas o mundo inteiro está no poder do maligno. As testemunhas de Jeová pregam sobre isso no mundo inteiro, em todas as línguas que você possa imaginar. Elas deixam claro as mentiras religiosas, desmascarando elas. E Satanás odeia isso. Então o que ele faz? Ele usa pessoas, ele usa governos e até religiões para tentar calar as testemunhas de Jeová que expõem seus erros. Isso sempre usando a Bíblia como referência. Eu vou fazer uma pergunta para você refletir. Se realmente as testemunhas de Jeová fosse uma religião falsa, você acha que Satanás perderia tempo atacando elas, perseguindo elas, odiando elas? Não, porque se fosse uma religião que ensina o que é errado, Satanás estaria no lucro, é um parceiro dele. E no caso das testemunhas de Jeová, de fato, não são. Outra base que nós podemos analisar a resposta desse vídeo é que o ódio só confirma que nós estamos realmente no caminho de Jesus. Não existe na história da humanidade alguém que tenha sido mais odiado, perseguido, difamado, ridicularizado do que o próprio Jesus Cristo. Se você é um cristão e conhece a história dele, você concorda comigo. Veja o que diz as próprias palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 22 a 23. Felizes serão vocês, sempre que os homens os odiarem e sempre que os excluírem, os insultarem e declararem maldito o seu nome, por causa do Filho do Homem. Alegre-se quando isso acontecer e pulem de alegria, porque a sua recompensa é grande no céu. Pois essas são as mesmas coisas que os antepassados deles faziam aos profetas. Você está entendendo o que Jesus Cristo está dizendo aqui? Quando você for perseguido em nome dele, não é para se entristecer, é para você se encher de alegria. Porque as recompensas que nós vamos receber de Deus são muito grandes. Então isso mostra claramente que essa perseguição que as testemunhas de Jeová sofrem já era algo que o próprio Jesus Cristo havia alertado. E isso nos enche de alegria porque nós estamos sabendo que estamos fazendo aquilo que Jesus nos disse para fazer. Então, se Jesus foi odiado por ensinar a verdade às pessoas, e as testemunhas de Jeová que seguem de perto esses passos, elas também têm que esperar que serão perseguidas, que serão criticadas, que serão odiadas. Como eu disse, a perseguição é um sinal de que nós estamos certos, de que nós estamos fazendo aquilo que a Bíblia ensina. Se não houvesse perseguição, pode ter certeza, algo estaria errado. Veja o que Jesus disse agora no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Versículos de 10 a 12. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque a eles pertence o reino dos céus. Felizes são vocês quando as pessoas os insultam e perseguem e mentindo dizem todo tipo de coisa más contra vocês por minha causa. Alegrem-se e fiquem cheios de alegria, porque a sua recompensa é grande nos céus, pois assim perseguiram os profetas antes de vocês. Então, se você for uma testemunha de Jeová e estão te criticando, estão te perseguindo, não é motivo para você se entristecer. É motivo para você se encher de alegria, porque você está seguindo de perto o exemplo do maior homem que já viveu na Terra, Jesus Cristo. Tudo isso prova que nós estamos fazendo aquilo que Jesus nos ensinou. E o resultado disso seria o ódio do mundo, das pessoas do mundo, dos governos e até das religiões do mundo. Quer uma conclusão? A prova clara
de que as testemunhas de Jeová seguem o que a Bíblia ensina é o ódio que as pessoas têm por ela. É a forma como as pessoas julgam as testemunhas de Jeová, como elas criticam, como elas ofendem, como elas perseguem, como elas odeiam. Depois de analisarmos todas essas questões, pare e se pergunte: quem realmente segue Jesus de perto? Aqueles que são amados pelo mundo ou aqueles que são perseguidos por pregar e falar a verdade? Se Jesus prometeu que seus verdadeiros seguidores seriam odiados, perseguidos e criticados, então o que tudo isso significa para as testemunhas de Jeová? Veja as palavras do próprio Jesus no Evangelho de João, João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que por meio de mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão tribulação, mas coragem, eu venci o mundo. Esse vídeo te ajudou a entender por que tantas pessoas odeiam os testemunhos de Jeová? Trouxe entendimento para você conseguir compreender por que as testemunhas de Jeová são tão perseguidas no mundo inteiro? Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe com quem precisa conhecer essa verdade. E deixe aqui, claro, o seu comentário.